Muito bom dia a todos. Nenhum cenário seria melhor para um professor de matemática do que estar diante do X gigantesco. Eu completei 38 anos na semana passada. E à medida em que eu vou chegando mais perto dos 40, eu vou me dando conta de que eu já sou um sujeito nostálgico. E eu sinto uma nostalgia toda especial em relação a certos objetos de que eu jamais imaginei que eu fosse sentir falta. Até porque eles têm substituto aprimorado tecnologicamente hoje em dia. Por exemplo, telefone de discar. Eu jamais imaginei que eu fosse sentir saudade, não só do design, que eu acho mais bonito, mais charmoso do que os telefones de hoje em dia, mas também de uma expectativa que a gente criava toda vez que a gente estava prestes a anotar um telefone novo. E quem é meu contemporâneo aqui certamente vai entender. A gente comemorava quando o número de telefone exibia várias vezes os dígitos 1, 2 e 3. Esses eram os bons. A gente discava rápido, né? Agora, quando era 4, 5, 6 e 7, a gente já ficava um pouco mais neutro, né? E era uma desgraça quando o número era composto pelos dígitos 8, 9 e 0, porque a gente conseguia acelerar a ida do disco, mas a volta tinha resistência. E a gente não conseguia fazer com que o disco voltasse tão rápido quanto ele ia. Nós sempre fomos pessoas ansiosas, sempre. Desde que a gente discava números no famoso telefone de discar. Eu vou dar mais um exemplo. Em 1982, quando a gente telefonava para alguém e esse alguém não atendia, só havia telefone fixo, não havia identificador de chamada. A nossa opção era ligar de novo, esperar e ligar mais tarde. De lá para cá, muita coisa mudou, a começar pela proliferação, dominação mundial dos telefones celulares. Alguns de vocês devem ter tido um desses, né? Faz tempo. E mais tarde, os sistemas de mensagens instantâneas, começando pelo ICQ, e que mais tarde foi substituído pelo MSN, e que mais recentemente foi engolido pelo bate-papo do Facebook. Nós continuamos telefonando uns para os outros em 2012. A diferença é como a gente reage quando esse alguém não nos atende. O nosso primeiro impulso é ligar de novo, para dar mais uma chance para aquela pessoa ter a oportunidade, o privilégio imediato de nos atender. E quando a pessoa não nos atende novamente, não passa pela nossa cabeça que ela possa estar impossibilitada de atender. A gente manda uma mensagem dizendo, te liguei. Como se não fosse suficiente 2 registros de chamada do teu número com nome e telefone. Tu manda uma mensagem dizendo, te liguei, quero falar contigo. Em 1977, um sujeito chamado Mills realizou um estudo muito bacana, estabelecendo um vínculo entre o tempo de duração de uma sala de aula, de uma aula, melhor dizendo, e o percentual de alunos que estão prestando atenção nela. Vocês vão se chocar. Ao longo dos primeiros 5 minutos, as pessoas estão agregando a sua atenção. Ainda tem uma conversinha lateral, ainda tem uma anotação que a gente está terminando e tudo mais. Aí vocês vão pensar, bom, esse nível de atenção se mantém, pelo contrário. É dramático, é assustador. Metade da aula transcorrida, apenas 1 em cada 4 alunos está prestando atenção. Até que chega aquele momento mágico em que o professor diz, finalmente. E nesse momento ele consegue resgatar algumas das ovelhas desgarradas. Por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas sabem que normalmente, o professor deixa o melhor para o final. Em segundo lugar, se esse professor não tiver deixado o melhor para o final, pelo menos é o final. Isso já é bom, né? Quando as pessoas assistem a vídeos na internet hoje em dia, é curioso. Transcorridos 10 segundos de qualquer vídeo, 89% das pessoas que começaram a assistir a esse vídeo ainda estão assistindo. 11% já foram embora, em 10 segundos. Transcorridos 30 segundos de um vídeo, 30 segundos. 2/3 das pessoas ainda estão assistindo, 1/3 já foi embora, já abandonou. Se a gente chegar a 1 minuto de reprodução de qualquer vídeo, nota bem, independente da exibição, independente da duração, mais da metade das pessoas já o terão abandonado. E se um professor se presta a preparar um vídeo de 5 minutos ou mais, com todo o amor, com todo o carinho, todo o cuidado de produção, é bom que ele saiba que apenas 9% das pessoas vão assistir até o 5º minuto. 9 entre 10 terão abandonado esse vídeo. Toda vez que eu entro em sala de aula numa turma nova, eu me pergunto quanto tempo eu vou ter para encantar esses alunos? Quanto tempo eu vou ter para entusiasmar eles? Para fazer com que eles acreditem que aquilo que eu tenho a dizer pode vir a ser interessante.
Matemática, a gente estuda com muita frequência o conceito do zero em oposição ao conceito do infinito, e a maioria das pessoas acha que o zero e o infinito, por representarem quantidades tão diferentes, o nada e o tudo, por assim dizer, eles são conceitos antagônicos, mas não, é curioso. Normalmente, quando a gente esbarra no zero, se a gente investigar, a gente vai ver que o infinito está bem próximo. Um exemplo clássico da física, a velocidade, por exemplo. A gente aumenta a velocidade do nosso automóvel porque a gente quer reduzir o tempo para chegar no destino. E a gente pode imaginar, em matemática, se a gente imprimir uma velocidade virtualmente infinita, o tempo para chegar no destino vai se aproximar cada vez mais de zero. E, consequentemente, as duas faces da mesma moeda ficam assim reveladas. Na Idade Média, na Baixa Idade Média, século XII e XIII, surgiram as chamadas corporações de ofício. Eram corporações em que mestres ensinavam aos aprendizes ofícios como carpintaria, marcenaria e por aí vai. Nessas corporações havia obrigações recíprocas. O mestre tinha a obrigação de ensinar o aprendiz o ofício e de proteger e amparar o aprendiz. O aprendiz, por sua vez, devia obediência e disciplina, dedicação ao seu mestre. E durante muitos anos, séculos, os ofícios foram transmitidos assim, de mestre para aprendiz. Não havia escolas, as bibliotecas eram restritas aos monastérios, né? Não havia gráfico, Gutenberg não tinha nascido ainda. Alguém aqui já passou por essa situação? Esse jovem tem 3 trabalhos para entregar amanhã. O primeiro trabalho é sobre trigonometria. Ele consulta a trigonometria e encontra 2.750.000 resultados. O segundo trabalho que ele tem para fazer, é claro, ele vai imediatamente para o segundo trabalho, é sobre citologia. Melhorou, menos de 2 milhões. O terceiro trabalho que ele tem para fazer é sobre cinemática. Melhorou bastante, 1.630.000 resultados. Todo mundo aqui já passou por isso. Nesse momento, a gente desiste. A gente tem coisa melhor para fazer. Porque a gente se dá conta, gente, de um lance muito importante. A informação infinita que é nos oferecida hoje pelos mecanismos de busca, ela se traduz na prática em conhecimento zero. Se não houver uma seleção de informação relevante e o estabelecimento de vínculos entre as informações relevantes, a informação infinita tende a zero na leitura do conhecimento. E é nesse momento que normalmente as pessoas pensam, seria ótimo se eu tivesse um mestre. Eu quero aprender o ofício da trigonometria, eu quero aprender o ofício da citologia, da cinemática. Eu devia ter um mestre para me ajudar, para me dizer o que é relevante e o que não é, e para mais tarde, eventualmente, me dizer também o que é importante em termos de como as peças relevantes de informação se relacionam. Eu nunca pensei seriamente em ser professor. Enquanto eu estudava para o vestibular, eu queria ser cientista da computação. Eu fui bem no vestibular e esbarrei numa oportunidade de começar a dar aula quando eu tinha virtualmente a mesma idade dos meus alunos, até um pouco menos. Foi também nessa época que eu transformei a dependência de empregada da casa dos meus pais em uma sala de aula. E comecei a reunir os meus aprendizes, tentando sempre mostrar para eles que matemática com esforço, com dedicação, pode ser uma barbada. É só a gente querer. Mesmo assim, eu continuei estudando, me formei em computação e concluí que havia chegado a hora de descobrir o que eu era, se eu era um professor ou se eu era um cientista. Foi aí que eu me mandei para os Estados Unidos, numa época em que a minha vida cabia em 2 malas e 4 caixas de papelão. E se eu puder resumir em uma única imagem a minha temporada americana de 5 anos, eu vou escolher um dia de sol em São Francisco. Foi lindo. Foi ótimo. Fazia 3 anos que eu estava lá, quando os meus colegas de trabalho resolveram me premiar. Sinto muito orgulho desse prêmio até hoje. Eles me escolheram como analista do ano, em 99, isso, para trabalho em equipe. E mal sabiam eles que estavam nesse dia me ajudando a decidir. Porque eles incluíram textualmente no prêmio que eu estava sempre disponível para os colegas como um professor. Fazia 3 anos que eu trabalhava no mercado corporativo americano e nesse dia eu descobri que eu jamais conseguiria deixar de ser um professor. Foi aí que eu resolvi voltar. E aconteceu isso aí. As pessoas ficaram chocadas, perplexas. A primeira coisa que as pessoas disseram foi: Gustavo enlouqueceu. Gustavo vai trocar o sonho americano pelo trabalho com adolescentes, inquietos, irreverentes, desinteressados, às vezes até indiferentes, o que é pior do que ser desinteressado. Optou por uma profissão desprestigiada, passa por uma crise de identidade terrível, uma crise de autoridade, pior ainda.
E para completar, com aquele salário, que a gente sabe. Segundo a educação precisa de respostas, essa campanha fantástica que a RBS está fazendo, 2% dos estudantes do ensino médio querem seguir a carreira de professor. Eu acho um exagero, eu acho que é muito menos do que isso. 90% dos estudantes completam o ensino médio sem saber matemática. O Gustavo enlouqueceu, ele quer ser professor de matemática. Ele podia ser um executivo, ele podia ser um médico, era só estudar, fazer vestibular de novo. Ele podia cursar direito, se transformar num jurista, num magistrado respeitado. Mas não. Ele resolveu ser professor. E em cima disso começaram as especulações. Tem algo estranho aí. O Gustavo fracassou. O Gustavo possivelmente foi demitido. E está voltando com uma mão na frente e outra atrás. O Gustavo foi deportado. Fantástico. No Brasil, a gente tem que ser socialmente resistente se a gente quer ser professor. A gente é alvo de piada toda hora. Mas quando a gente decide uma coisa, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente tomou a decisão certa. E foi isso que eu tentei fazer. Comprei classes, cadeiras, quadro, e disse, vou montar meu cursinho. E resolvi começar a trabalhar. E dei muita aula, sábado, domingo, feriado, meio-dia, manhã, tarde, noite. Dar aula cansa, viu? Dar aula cansa bastante. As pessoas acham que nem trabalho é. Foi aí que a gente percebeu que tinha criado um lugar em que as pessoas se sentiam bem e obtinham resultado. Foi aí que eu chamei meu marceneiro e disse, vamos pintar uma madeira aí de verde, vou jogar uma luz em cima dela, vou comprar um quadrinho, pendurar do lado dessa madeira, e vou começar a jogar as aulas na internet só para ver no que dá. E assim foi. De lá para cá, a gente tem se focado em aulas ao vivo via internet. Por exemplo, no Enem 2012, nós reunimos mais de 5.000 alunos de 25 estados, mais o Distrito Federal. Só faltou o Acre. Mas dizem que o Acre não existe. Me pediram para vir aqui falar sobre inovação na educação. Eu fiquei pensando, o que é inovação na educação para a maioria das pessoas? E cheguei à conclusão de que inovar na educação é simplesmente ensinar alguma coisa para alguém. Muita gente jamais teve a experiência de ensinar algo para alguém e critica quem decide ser professor sem jamais ter passado pela experiência de ensinar alguém a fazer qualquer coisa. Quando vocês que nunca experimentaram ensinar alguém experimentarem, vocês vão se dar conta de que a gente não tem como ser um bom professor sem ser completamente generoso, sem oferecer o melhor que a gente tem, sem sonegar absolutamente nenhuma informação. E essa generosidade nos alimenta. E não só isso, no momento que a gente é generoso, a gente oferece às pessoas a oportunidade de manifestarem a sua gratidão. E isso é absolutamente fantástico, porque a gratidão e a generosidade, elas criam um núcleo mágico em que uma alimenta a outra. A gente se torna mais generoso à medida em que as pessoas expressam a sua gratidão e vice-versa. As pessoas são gratas quanto mais generoso a gente é. Como se não bastasse, as pessoas testemunham isso acontecendo e resolvem se inspirar e serem também generosas. E na medida em que surgem mais pessoas generosas, surgem mais pessoas gratas, mais pessoas se inspiram e tudo melhora. Então inovar na educação não é tão difícil assim. Inovar na educação é um somatório. É o somatório da generosidade, da gratidão e da inspiração. Experimentem, vocês que nunca deram aula, experimentem ensinar alguma coisa para alguém. Muita gente me pergunta, Gustavo, não te arrepende de ter voltado? Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Eu digo, olha, talvez seja porque eu estou chegando perto dos 40, mas cada dia que passa eu me convenço mais de que o arrependimento é o inverso da convicção. Está vendo? E à medida em que eu vou dando aula, eu vou ajudando mais pessoas e essas pessoas se tornam gratas e se inspiram. Eu percebo que a minha convicção vai aumentando. E a impressão que eu tenho é de que quando eu chegar no final da minha carreira, a minha convicção terá tendido a infinito. E aí você já sabe, quando a convicção tender a infinito, meu arrependimento muito provavelmente vai tender a zero. Porque o zero e o infinito são, na verdade, as duas faces da mesma moeda. Foi uma honra. Obrigado.